estão romantizando o anabolizante. Fala galera, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Kaique, mais conhecido como Smoke aqui nas redes sociais, e sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do canal. Hoje eu decidi que eu iria dar início aqui no canal apenas pra, falar sobre um assunto que muitas pessoas comentam, só que poucas pessoas são 100% sinceras. Hoje eu tô aqui pra ser sincero com vocês, né? Uma observação minha, uma observação que eu venho tendo há um tempo já e que eu tava me segurando pra poder falar sobre, e eu nunca chegava aqui no YouTube pra falar, eu nunca comentava com ninguém, nem mesmo com os meus amigos, apenas algumas exceções, que é o uso de anabolizantes. Galera, hoje em dia tá sendo uma coisa muito comum o pessoal tá utilizando anabolizante. Vocês podem ver em qualquer academia que for, principalmente aqui no Brasil, certo? Lá fora é ainda mais normal, é uma coisa mais normal do que a gente pensa. No México, Estados Unidos, na China, são lugares assim onde você consegue comprar os anabolizantes livremente, entre aspas, assim, de uma maneira mais fácil, mais segura, que você não vá preso, enfim. Aqui no Brasil, essa onda de tomar bomba, de tomar anabolizantes, ela veio de um tempo pra cá, desde que o fisiculturismo ele começou a ser um pouquinho mais relevante aqui no Brasil. E essa onda ela chegou agora. Antigamente o pessoal sim, eles tinham, né, já tinham muitos fisiculturistas na época, tal. Só que essa geração saúde, ela chegou por agora. Ela veio dar esse baque novamente agora. Aonde eu quero chegar? Os anabolizantes aqui no Brasil, eles têm sido uma coisa muito comum entre os adolescentes, entre os atletas aí mais jovens da nossa geração. Eu falo porque eu tenho 21 anos e diversas vezes já chegaram muitas oportunidades assim para mim consumir o anabolizante. E assim, o cara precisa ser muito, mas muito forte para poder dizer não. E hoje em dia, quando você abre o YouTube, o que você mais vê, não vou citar nomes, é óbvio, são atletas que dizem que harmonizam, que dizem que tomam, assim, livremente. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui foi por conta disso. Uma atleta, assim, que eu me identificava bastante, uma atleta que eu sentia muita segurança, assim, em me inspirar, né, pra poder chegar no nível ainda maior, assim, do fisiculturismo. Ele recentemente postou um vídeo falando que começou, né, a utilizar a bomba. E assim, você consegue perceber na cara dele, assim, a vontade que ele tava de consumir essa parada há anos, entendeu? Isso pra mim não é normal, gente. Não é normal pra um cara que já tinha muito talento natural. Ele começou a consumir a bomba, assim, ele realmente gostar. Gente, isso aí não é normal, não é uma coisa normal. E a partir do momento, assim, que ele passou a harmonizar, ele se igualou aos outros. Na minha humilde opinião, certo? Pessoas que são naturais, eles merecem um pouco mais de mérito, né? Porque ali você vê garra. Esse atleta que eu acompanhava aí durante um tempo aí, eu via que ele se esforçava muito. Até hoje ele se esforça, óbvio. Só que o diferencial dele é que ele era natural, entendeu? É o que diferenciava ele dos outros. Que ele conseguiu aquele shape, certo? De uma forma natural, sem tomar, assim, harmonizar, certo? E a partir do momento assim que ele passou a gerir, né, a tomar, a fazer o ciclo lá, por mais bonitinho que seja, ele passou a ser igual aos outros, certo? E aonde eu quero chegar com esse vídeo? Hoje em dia você vê muito vídeo no YouTube do pessoal falando sobre o assunto, só que de uma maneira livre, de uma maneira que ninguém contradiz. Você vê vídeo lá, o título é natural ou não? Aparece lá no meio de todos eles lá, de todos aqueles chips lá, pessoal bem treinado, um que não é natural, certo? E pra ele isso é normal tomar bomba. Pra mim não é uma coisa natural, entendeu? Harmonizar não deveria ser uma coisa natural, e que infelizmente é. Eu acho uma perca de tempo, certo? Pra um cara que tinha tudo pra ser o melhor natural do mundo, passar a se harmonizar, assim, tomar bomba, ingerir e se igualar aos outros. Então, tá estranho, gente. Essa geração tá péssima. A musculação, ela não é isso. Eu sei que passou um tempo que a musculação, ela sim foi essa parada de gente grande, de tomar muita bomba, treinar errado. Isso pra mim é old school, assim, né, da musculação. Só que hoje eu posso dizer que nós todos estamos crescidos o suficiente
para entender o que é certo e o que é errado. E não é o que tá rolando aqui. Óbvio que tem outros assuntos assim também, né, que abrangem diversas outras coisas. Porém, o único assim que eu vi a necessidade de chegar e comentar era em relação aos anabolizantes, por conta desse baque que teve aí nos últimos tempos e que ninguém vem falando nada. Tirando o Rodrigo Góes, que inclusive é um youtuber aí que eu acompanho há anos. Ele sempre vem aí dizendo e deixando bem claro os prós e os contras de se tomar anabolizantes. Inclusive, se inscreva no canal dele, compartilha muito os vídeos dele, porque foi graças a ele que hoje em dia eu penso um pouco mais sobre esse tipo de coisa, assim. Porque, gente, essa vida, certo, de quem toma anabolizante é uma vida de viciado, tá bom? Esteroides é uma droga como qualquer outra e pode ser, por muitas vezes, pior do que muitas outras drogas aí, tá bom? Chegando até a se igualar com outras. Então, esse vídeo aqui, ele foi basicamente um desabafo, tá bom? Eu não vim aqui dizer prós e contras de você usar anabolizantes. É mais uma coisa que tava encurralado aqui na minha mente. Eu gostaria de conversar um pouco, sabe? Tipo, de esparecer, comentar e saber o que vocês acham também sobre isso, né? Porque não é possível que eu seja o único que esteja pensando dessa forma. Se você é a favor aí do uso de anabolizante, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de conversar com você. Se você é contra o uso de anabolizante, também gostaria de conversar com você. Eu sou um cara muito mente aberta e da mesma forma que eu tenho a minha opinião firmada sobre o assunto que estou falando com vocês sobre, eu também sou muito aberto em relação a conversar sobre o assunto, a pesquisar, a ver os prós e os contras. Então comenta muito aqui embaixo, compartilha esse vídeo também e também te convido a se inscrever aqui no canal pra gente estar trocando ideia e tirando outras dúvidas futuramente aí sobre mais assuntos. Então é isso, desculpa aí pela enrolação, hoje foi um vídeo mais de desabafo, eu queria estar só conversando com vocês aí, né, e saber um pouco mais sobre o que vocês acham sobre o assunto, mas enfim, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, eu sou Kaique, mais conhecido como Smoke, e até a próxima, falou!